para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Apenas amar, apenas Pai amado, Mestre amigo Jesus, nós agradecemos muito a presença de todos aqui hoje, que possamos neste momento reforçar os nossos laços de amizade, os nossos pensamentos, que todos os nossos pensamentos sejam voltados para o bem coletivo, para o bem maior, para a nossa conexão com Deus e com o trabalho com Jesus. Nós agradecemos muito a cada carinho, a cada amparo que a espiritualidade nos dá, mesmo sem percebermos,
e pedimos que todos sejam amparados, todos saiam daqui hoje melhores que chegaram, todos possam sair daqui mais fortalecidos e que possamos continuar sustentando os trabalhos da Associação Espírita André Luiz e que esses trabalhos continuem sustentando a nós espiritualmente também. Pedimos assim a permissão para iniciar essa reunião de hoje, mas também pedindo por todos os nossos irmãos que estão pelo mundo necessitados de alguma forma deste amparo do mais alto. Sabemos que Deus não desampara a ninguém, mas pedimos que possamos participar com os nossos melhores pensamentos e sentimentos para o acolhimento energético de todos esses nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que todas as tensões, todos os conflitos, todas as dúvidas, todos os momentos que a psicosfera do nosso planeta possam estar em conflito, que possamos de alguma forma contribuir com sentimentos de paz, com sentimentos de tranquilidade, com a confiança em Deus acima de tudo. E assim nós iniciamos nossa reunião nessa certeza que este amparo do mais alto, que este amor do nosso Pai amado está sempre conosco. Que assim seja. Isso aí, gente. Muito bom começar mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz. É muito bom estar com vocês novamente. Sempre é muito bom, né? É o momento da gente matar a saudade um pouquinho, da gente se ver ali, mesmo que seja pelo chat, né? Então é muito bom tê-los conosco mais uma vez, viu? Espero que estejam me escutando muito bem. Como vocês podem ver, estou fazendo esse estudo durante o dia. Estou gravando agora exatamente no dia 5 de novembro, às 11h09 da manhã, porque à noite vai ficar mais tumultuado, então eu preferi já preparar para tudo sair certinho, né? O nosso amigo Fred Aguiar, que é o expositor de domingo normalmente, e ele vai participar hoje conosco. Ele participou semana passada. Semana passada estava com um pouquinho de chiado, não sei se vocês se lembram, mas hoje ele já resolveu lá. Está um áudio maravilhoso. Hoje a Estelinha vai poder escutar a voz dele com bastante tranquilidade. Então, nosso companheiro expositor Fred daqui a pouquinho ele está aqui conosco, tá? Ele também fez o estudo dele gravado e tanto ele quanto eu vamos acompanhar ao vivo aí no chat. Então, quem tiver alguma dúvida sobre a associação, sobre os estudos, pode perguntar que a gente vai respondendo, viu? Muito obrigado por todos. Gente, é muito bom tê-los conosco, né? A ajuda que vocês têm feito para divulgar o canal, os estudos, né? Nesse momento que a gente ainda não está se encontrando. Eu quero agradecer imensamente, antes da gente começar, todo mundo que essa semana tem colaborado, tem oferecido ajuda para a campanha do quilo. Sábado eu já vou recolher alguns alimentos, então muito bom. Essa é uma campanha constante, né, gente, que não tem nem começo nem fim, porque todo mês a gente faz as entregas e já começa a nova coleta para o mês que vem. Então, independente do período, independente se eu estou divulgando aqui, fiquem à vontade para fazer contato conosco, que nós damos um jeito de mobilizar para ajudar. Se vocês souberem de alguma pessoa que está, mesmo que não faça parte da associação, mas que está buscando uma alternativa para fazer o bem, né? Esse é um caminho. Nós distribuímos atualmente entre 37 a 45 cestas básicas, né? A gente leva nas casas, né? Nós temos um motoboy que faz esse trabalho de entregar nas casas, nosso amigo Isaac. Então é muito importante que a gente sempre conte com todos vocês. Como a gente contava antes, a campanha do quilo normal, né? Em breve ela vai voltar também, mas ela ia de casa em casa pedindo os alimentos. Agora só mudou a forma de pedir e de recolher, que é por aqui, correto? Eu agradeço muito a Letícia, nossa amiga, que é responsável, né, nossa colaboradora responsável pelas redes sociais, que tem divulgado também, né? Então deixo aqui meu agradecimento, né, a essa menina de ouro, que sempre está colaborando com a gente. E assim também com todos os trabalhadores da Associação André Luiz, que têm colaborado de uma forma ou de outra, né? Quero deixar aqui, né, o meu pensamento forte com a nossa amiga Lenir, com a nossa amiga Martinha, com todas as pessoas que se dedicam a esse trabalho de alguma forma, né? Dona Elita, se eu for citar nome eu estou frito, né, gente? Que eu vou deixar um tanto de gente de fora. Mas agradeço muito a todos vocês, trabalhadores da Associação André Luiz, que sustentam o nosso trabalho mesmo à distância, né? Acho que isso é muito importante. E, obviamente, aos frequentadores, aqueles que vêm aqui para assistir, porque a associação, ela só existe com o intuito, né, de atender a vocês. Então, por isso que é muito importante realmente essa participação,
né? E quando eu falo participação, volto a dizer, sugerindo um comentário aí, um tema para um novo estudo, né? Enfim, melhorias na casa de uma forma geral, a gente está sempre atento aí à participação de todos. Eu vou chamar então o nosso amigo Fred, né? E no final eu volto com mais uma música para a gente encerrar o nosso trabalho, viu? Qualquer dúvida, lembra aí, coloca aí no chat, tá bom? Um grande abraço e com vocês, Fred Aguiar. Tudo bem, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, agradecendo aí a oportunidade de fazer esse estudo na quinta-feira, aqui para a Associação Espírita André Luiz, nesse dia 5/11, né? E muito grata, né? Muito positiva essa oportunidade, agradeço muito. E hoje o tema que nós escolhemos foi não resistais ao que vos fizer mal. É um texto que fala do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre essa questão dos inimigos, né? Até trouxe aqui o Evangelho também, né? Para dar a gente estudar junto. Amem seus inimigos, o título do capítulo 12 do Evangelho. Para quem não me conhece, meu nome é Fred, tenho contribuído aí, tenho feito pequenas contribuições aí aos domingos, nas reuniões, e sou muito grato por isso também. Tem sido oportunidades muito boas de estudo e de aprendizado. E, além do Evangelho, nós estamos aí utilizando também o livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, que é um livro muito bom. Tem inclusive um capítulo que tem esse título também. E o estudo foi baseado nessas duas fontes de pesquisa. Depois, quem quiser dar uma pesquisada, procurar, tá bom? É legal, é importante tá frisando isso bem. Então vamos lá ao estudo. Primeiro a gente vai contextualizar quando foi que o Mestre Jesus disse essas palavras que nós vamos citar aqui mais à frente. E a questão do contexto é importante porque ela tem uma similaridade com a nossa realidade. Obviamente que nós não estamos sob o domínio dos romanos, né? Nós todos sabemos disso, mas a questão é que há essa similaridade. Por quê? Porque nós temos questões que nós estamos tratando nas nossas vidas cotidianas que têm relação direta com aquele momento dos judeus e da subjugação dos romanos. Então, a primeira questão de contexto é que havia uma ocupação da Palestina e de outras regiões pelos romanos. Isso é importante a gente ter em mente porque a região tinha sido ocupada pelos romanos, então eles estavam sob o jugo dos romanos. Os judeus, eles tinham nutrido um verdadeiro ódio pelos invasores. Por quê? Por causa da condição em que eles foram tratados durante todo o período de dominação dos romanos. A outra questão é que a imposição dos romanos sobre os povos que eles conquistaram, principalmente ali na Palestina, era uma condição odiosa para eles e intolerável. Mas por que a condição era odiosa e intolerável? Devido ao tratamento. São questões que estão muito ligadas também ao nosso proceder. Às vezes nós tratamos as pessoas de uma forma que nós não gostaríamos de ser tratados. Esse era o caso dos romanos. Eles tratavam o povo ali daquela região de uma forma como se fossem inferiores. Eles tinham essa questão política, e a questão política é uma questão muito séria, porque você tem pessoas, no contexto da época,
os doutores da lei, tendo um determinado tipo de tratamento por interesses políticos. E temos o povo subjugado pelas forças. Então, quando nós tratamos aí dos habitantes, eles eram, por exemplo, o habitante vai sair, isso está lá no livro do Rodolfo Caligares, por exemplo, vai sair em viagem de negócios, né? Vai sair de casa, vai tratar de negócio, vai vender as ovelhas, vai fazer algum comércio. Se no meio do caminho ele encontrasse com uma legião de romanos, com soldados romanos, ele poderia ser obrigado a desviar do seu caminho, que demandaria mais tempo e traria, né, prejuízos para essa pessoa, ou mesmo ele poderia ser obrigado, além de cumprir uma tarefa que não tem nenhuma relação com aquilo que era o objetivo dele quando sair em viagem, descarregar algum peso. Tem um fato para descarregar, e pegava o primeiro que estava passando ali na região e colocava ele para descarregar. Então essa era a temática, esse era o contexto em que estavam vivendo esses habitantes. O que não é muito diferente de algumas nações que existem aí. Tem algumas nações, por exemplo, na África, em que há pequenas minorias subjugando, né, a população. O que acontece também no Brasil, nós temos aqui no Brasil as milícias, só para dar um contexto mais presente dessa realidade. É um caso que apareceu há pouco tempo aí na TV, de uma milícia que tinha estourado um cano de gás, e a intenção da milícia é obrigar aquele conjunto de prédios a comprar o gás deles. Isso é um tipo de subjugação. Esse é um contexto que nós vivemos hoje, que não é um contexto idêntico ao contexto da Palestina naquela época, mas é uma realidade que nós vivemos. Se nós formos comparar isso, nós vamos chegar à conclusão de que há uma similaridade muito grande entre aquele contexto histórico e o nosso contexto de subjugação também. Porque enquanto cidadãos, hoje nós vivemos uma realidade de subjugação também, dessas facções e dessas minorias. E esse texto, ele vem tratar de como nós devemos fazer a tratativa dessa realidade. Por quê? Porque o mestre, como a gente vai ver mais adiante no texto, ele não recomenda que nós façamos como está escrito na lei mosaica. Ele recomenda de uma outra forma, ele traz essa lei de amor, essa lei de não violência, essa lei de não vingar, essa lei de não ter duelo, de não haver ódio. Então é uma mudança de realidade. O contexto, aquilo que ocorre enquanto realidade vivida, permanece. Mas a forma como nós tratamos isso é que muda, porque nós é que mudamos. Nós mudamos a nossa realidade mudando a nós mesmos. E aí, quando nós continuamos com essa questão do contexto, quem reagia naquela época sofria com sarcasmo e crueldade. Será que isso está muito distanciado da nossa realidade? Acredito que não. Porque ainda hoje, as pessoas que tentam reagir, vou comprar uma arma de fogo para poder defender a minha família. Tem um contexto muito negativo nisso, que é o do duelo, da vingança e do ódio contra aqueles que estão dominando. Mas tem esse amparo também, porque nós passamos a entender, segundo as palavras do mestre, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, que lutar dessa forma não é o ideal, porque nós estamos perpetuando a violência, nós estamos prolongando esse sofrimento. Aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que nos distancia do melhor de nós, do melhor daquilo que Deus nos propôs enquanto melhoria,
para criação de um homem novo, para a criação de uma nova realidade, de um novo contexto para nós, tudo aquilo que nos distancia desse ideal, desse modelo, ele também nos distancia de Deus. E é isso que esse texto trata. Esse texto ele trata dessa mudança de perspectiva, mudança de relacionamento com a nossa realidade. E era essa a proposta do mestre. Continuando aqui, lá no texto, que está no Sermão da Montanha, lá tem esse trecho que é muito importante. Ele fala assim: o mestre Jesus estava pregando nas cercanias de uma cidade que era sede de uma guarnição, e guarnição acho que está escrito errado aí, está escrito errado, mas vamos voltar aqui. Está escrito errado, mas eu vou, tá? Só para ficar registrado aqui, é guarnição romana. Quando a vista de uma companhia de soldados fez com que seus ouvintes evocassem um infortúnio que pesava sobre o povo. Então, o mestre percebeu essa vontade de se vingar, essa revolta que estava muito presente nos olhares e nas atitudes, porque é um reflexo involuntário, praticamente involuntário, daqueles que se sentem subjugados. Há essa repulsa muito forte com relação àqueles que os oprimem, com aqueles que nos oprimem. Então, o mestre percebeu isso. E essa percepção do mestre, do mestre Jesus quanto ao anseio de vingança, é que fez com que ele dissesse essas palavras e desse esse ensino, esse testemunho, essa mudança de perspectiva, que ele trouxesse essa mudança de perspectiva para aquele povo. Por quê? A percepção do mestre, da vontade, do desejo de vingança, trouxe uma das lições, e eu acredito que essa seja uma das lições mais importantes dentro da doutrina, que é com relação à vingança, com relação ao duelo e ao ódio. E isso está lá quando a gente puxa essas palavras do Evangelho, vai estar escrito assim: aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Isso ele está falando da lei mosaica. Aí ele diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àqueles que vos pedir, e não repilais àqueles que vos queira tomar emprestado. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Essas palavras do mestre, ele está justamente dando uma nova interpretação a essa questão dos inimigos, a essa questão da vingança, e a essa outra questão também de não pagar o mal com o mal. Por que ele traz essas questões? Por essa percepção, por essa visão tão mais aclarada que o mestre tinha, de que pagar o mal com o mal simplesmente prorroga o sofrimento dos dois lados. Quando nós pagamos o mal com o mal, nós perpetuamos essa condição. Nós prorrogamos esse período. Se há uma prova, essa prova se estende. Se há uma expiação, a expiação se estende. E todos os lados sofrem. Tanto aquele que está sendo subjugado, quanto aquele que está subjugando. Porque quando o que está subjugando cai em si e percebe esse erro, muito provavelmente várias
vários erros, vários momentos de sofrimento já vão ter se passado. Essa percepção clara do mestre de não se prorrogar esse sofrimento, de não prorrogar essa condição, é uma percepção que nós temos a oportunidade de aprender diretamente com ele através dessas palavras. E aí, quando a gente continua mais um pouquinho, a gente percebe o quê? Justamente que é para retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. E ele fez essa diferenciação. Ele trouxe para nós a diferença entre defesa e vingança. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, ao longo do texto, ele fala sobre a questão da lei de conservação. O Divino Mestre, ele não está falando para nós não nos defendermos. Ele não está falando que nos defendermos é errado. Ele está falando que nos vingarmos é errado. Porque quando a pessoa tem esse desejo de vingança, ela planeja de forma muito fria, de forma muito calculada, com o que ela vai fazer. Então ela mantém essa corrente, essa ligação entre ela, enquanto vítima, e o agressor. E aí, quando ela mantém esse desejo de vingança, ela pode passar de vítima a agressora. E quando ela passa de vítima para agressora, ela mantém essa corrente, ela mantém essa ligação, ela mantém um elo entre ela e esse outro ser que provocou a dor nela. Tem um livro, eu não vou saber precisar agora exatamente qual livro, mas, se eu não me engano, é de Chico. E aí ele trata dessa questão da vingança, porque tem um irmão que está preso, né? São dois irmãos e um comete o assassinato do outro por questões financeiras. E aí, né, são dois sócios, e entre esses dois sócios existia uma certa competição, e aí um dos sócios assassina o outro. Só que ninguém descobre que um sócio assassinou o outro. Se eu não me engano é de Chico, tá? Porque tem muitos... Então, é uma literatura meio vasta aqui. Agora eu até pesquisei para poder trazer para vocês aqui, mas não consegui encontrar exatamente qual era a fonte. Mas a história, o importante aqui é o cerne dessa questão, né? o ensinamento que isso traz. Então são dois sócios, e aí esses dois sócios eles têm um problema, um sócio assassina o outro, e tem questões familiares aí, a família do outro cai num infortúnio muito grande, e aí esse que foi assassinado, quando o sócio que o havia matado desencarna, eles ficam juntos, eles ficam jungidos, eles ficam ligados nessa corrente. Não trata só dessa questão de que um sócio praticou o mal contra o outro, mas também de que essa ligação ela ficou tão forte, ela ficou tão intensa, que aquele que era a vítima passou a ser agressor também. Ele estava, além de ter sofrido tudo aquilo, ele passou a integrar essa corrente de mal, de negatividade. E os dois lá no plano espiritual, eles ficaram jungidos, eles ficaram unidos, como se fosse uma coisa só. E para que eles se libertassem, era necessário que houvesse essa compreensão de que provocar o sofrimento, né, aquele que desencarnou, provocar o sofrimento no outro durante toda a vida, e quando esse que estava vivo desencarna, os dois ficarem jungidos, né, ficarem unidos, ficarem ligados por esses laços, é a maior das provas de que pagar o mal com o mal é uma questão que tem que ser muito bem pensada, e a gente tem que ter essa reflexão muito, muito positiva nas nossas vidas, porque essa ligação ela permanece, ela causa um mal muito grande. Porque é um tempo que se perde nessa corrente, nessa troca de energias, que não vai ser mais recuperado, é um tempo que é perdido.
E é importante que a gente consiga aprender nesses momentos, com essa reflexão, com a reflexão de que esse mal que nós sofremos às vezes, a melhor tratativa é não perpetuar isso, é afastar dessa vibração, é se afastar dessa condição. E aí essa história, ela é uma história muito, muito forte. Primeiro porque é uma história de vingança, é uma história de luta contra esses valores, que são valores que nos afastam. A vingança é uma coisa que quando se diz que a vingança é um prato que se come frio, isso remete a essa questão calculada da vingança, do desejo de provocar o mal. Lá no Livro dos Espíritos fala assim, que as pessoas que têm esse desejo de vingança, de manter essa ligação tão intensa com as pessoas que elas acham que provocaram esse mal para elas, esse desejo de manter essa ligação é uma das coisas que afasta as pessoas do caminho da retidão, do caminho bom. E quando a gente se afasta desse caminho, lá diz assim no Livro dos Espíritos que nós não somos dignos de carregar a bandeira do Espiritismo, porque sem caridade não há salvação. Então, perdoar os erros daqueles que nos ofendem, oferecer a outra face, é justamente isso, é não pagar o mal com o bem, é não perpetuar essa corrente, é não perpetuar essa condição negativa, porque nós precisamos evoluir, crescer, continuar no caminho do bem, é sustentar a bandeira do Espiritismo, é sustentar essas máximas que o Cristo trouxe para nós. E essa questão de retribuição, ela causa muito mal para aquela pessoa que está buscando esse desfecho. É uma necessidade primitiva do ser humano, é uma necessidade, eu diria até, é uma necessidade daqueles que ainda estão ligados a uma condição de retribuição mesmo, de precisar ver o mal acontecer para se sentir satisfeito. Tem uma história até meio engraçada que aconteceu um tempo atrás, e eu tive esse vislumbre, de como que nós somos falhos em alguns pontos. Há muitos anos atrás, estava para tirar férias, e aí, férias não, eu tinha uma folga, e aí na época eu trabalhava com o pessoal, e de repente a folga acabou sendo folga para todo mundo. E aí naquele primeiro impulso eu falei assim, nossa, mas todo mundo vai tirar folga. E aí depois o supervisor riu e falou assim, tá vendo, o ser humano nunca está satisfeito, não basta que ele esteja feliz, ele quer que os outros não estejam. E aí pensando sobre isso e refletindo um pouco, é verdade. Às vezes nós somos muito egoístas, isso eu digo porque isso foi uma coisa que eu parei na hora que eu pensei e falei assim, nossa, é verdade. Às vezes não basta para aquele ser que ele esteja bem, ele quer que o outro esteja mal para que ele esteja bem. Isso não é caridade, isso não é ser caridoso, isso não é ser melhor, não é ser paciente, isso não tem nada a ver com a caridade, com a benevolência, com a benemerência, eu não sei se estou falando esse termo certinho, ser benemerente, ser benevolente, ter paciência com os erros alheios. Isso remete a uma condição primitiva do ser humano de desejar efetivamente o mal para se sentir satisfeito. E essa condição nós precisamos eliminar. Todos nós precisamos eliminar esse pensamento, essa necessidade de vingança, de retribuição, mas de retribuição negativa. A retribuição que nós precisamos fazer é uma retribuição positiva. É a caridade, é a tolerância. São esses os pontos que têm que ser tratados de uma forma mais efetiva por nós. Porque são esses os pontos que nos aproximam da divindade, que nos aproximam de Deus, que nos afastam dessa condição negativa. E aí quando nós retornamos para a questão do texto e tratamos dos pontos centrais do estudo,
nós temos a vingança, que é essa condição humana muito ligada ao primitivismo. Nós temos a questão do duelo. E a questão do duelo é uma questão também que remete à Idade Média, àquelas questões de honra. Tem muita gente que até hoje duela. Nós ainda duelamos muito. Tem muitas situações em que nós duelamos. E essa coisa de duelo é uma coisa primitiva, é um sentimento primitivo que algumas pessoas, que alguns de nós ainda carregam. Eu diria que muitos de nós carregam isso ainda. Esse é um ponto que, se for levantado com mais critério, com mais cuidado, nós vamos perceber que nós ainda duelamos por muitas coisas. Nós ainda duelamos no trabalho, nós ainda duelamos em outras questões. Eu vou trazer isso aqui com mais carinho daqui a pouquinho, mas o duelo ainda é uma questão presente nas nossas vidas se nós formos refletir de uma forma geral sobre as nossas atitudes. E o ódio. O ódio é esse sentimento que é justamente... o Chico também traz isso de uma forma muito, muito forte nos livros dele, algumas passagens escritas, e ele fala que o ódio é um amor que adoeceu, né? O Emmanuel parece que me traz isso, nos escritos que o Chico apresenta para nós. O ódio é um amor que adoeceu, que foi se transformando numa coisa muito negativa, né? As pessoas vão se desligando dessa condição de agregar. O amor tem essa característica de juntar, e o ódio separa. O ódio nos separa tanto das pessoas que em algum dado momento podem ter sido queridas, podem ter sido caras para nós, quanto de Deus. O ódio nos faz essa separação. E o amor não. O amor é justamente o contrário. O amor aproxima. E aí, nos dias atuais, se vocês quiserem colocar aí nos comentários também, é sempre bom, é sempre válido, tá? Eu vou estar acompanhando aqui durante a apresentação. E outra coisa, espero que hoje esteja melhor aí o áudio, tá? A gente trocou de máquina, fizemos aí uma tratativa diferente do áudio. Dessa vez pode ser que ocorra algum ruído, tá bom, gente? Porque estou pertinho meu escritório aqui pertinho da rua, então pode ocorrer algum ruído, tá? Mas isso é inevitável. Mas eu acredito que esteja bem tranquilo de se ouvir dessa vez. E aí vamos tratar hoje, aqui nessa sessão, nos dias atuais, onde é que a gente vê, onde é que a gente enxerga mais essa questão de vingança. E aí a gente tem as redes sociais. As redes sociais hoje, né, Twitter, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp hoje em dia é considerado uma rede social. E as redes sociais são canais onde as pessoas costumeiramente destilam ódio. Por quê? Às vezes a pessoa é gorda, postou uma foto e aquilo já vira um motivo para a pessoa falar o que ela acha que tem que falar de qualquer forma. E isso é falta de caridade, sem dúvida. Muitas vezes a pessoa tem uma questão mais, como eu diria, questões que ela gosta de levantar. A pessoa gosta de falar sobre determinados assuntos, seja sobre religião, seja sobre qualquer outro tema que gere mais polêmica, tipo política, tipo futebol, e às vezes aquilo suscita o ódio na pessoa, e ela quer falar que não, aquele time não é legal, aquele político não é... E isso são questões que nós temos que aprender a dominar e a respeitar a opinião dos outros. Então, nesses momentos, a gente mostra que ainda não está totalmente livre desse sentimento, dessa questão de querer vingar, de querer falar, de querer expor de uma forma violenta, né? Então, nós podemos usar esses canais para poder praticar a vingança. Às vezes não gosta da pessoa, não gosta do que ela falou, e já tece aquele comentário, e aquilo já vira uma bola de neve. Então, é bom ter cuidado com esse tipo de atitude. Às vezes a pessoa consegue se vingar fisicamente no texto,
Tem um trechinho que fala sobre aquelas pessoas que, lá no Evangelho, depois leiam o Evangelho, que é muito válida essa reflexão. A pessoa que destila o veneno na taça daquele que ela quer matar, que ela quer se vingar. Tem essas pessoas que vão fisicamente, fazem, e tem as pessoas que fazem isso usando os meios possíveis. Ela escreve uma carta, ela manda nas redes sociais, ela fala, espalha fofoca para todo lado e cria aquele clima de negatividade. Aquelas pessoas que vão diretamente e fazem isso, elas estão criando esse contexto, criando essa realidade para elas mesmas. Porque aquilo não fica só. Muitas vezes a comunidade, aquelas pessoas com as quais você vive ali no tecido social, e nós vivemos um tecido social muito vasto, porque hoje em dia não tem mais fronteiras. As fronteiras que nós temos, que nós imaginamos que são fronteiras físicas, em teoria elas não existem mais, com essa questão da interligação entre os países, da questão da fronteira da língua não ser mais uma fronteira, não existe mais essa fronteira. Essa fronteira é uma fronteira meramente fictícia. Nós temos essa integração do mundo. O mundo hoje, não só com a questão de ser globalizado, mas de estar interligado. Nós estamos interligados de uma forma muito intensa. E é preciso perceber isso e saber que quando a gente pretende, quando a gente imagina uma condição dessa, nós não estamos só perpetuando, né, esse elo de ligação, mas nós temos que perceber essa condição de interligação entre nós. O que acontece num lugar afeta os outros. E essa questão de afetar e de pensar nos outros de forma mental, essa vingança, de bolar o que vai ser feito, isso interliga a vítima e o agressor. E esses papéis eles podem se inverter. Então é preciso muito cuidado. A questão do ódio é uma questão que também está muito interligada com essa questão das redes sociais. Ela está muito ligada também com algumas crenças religiosas que hoje utilizam das palavras. Nós temos a questão das crenças ali ligadas aos muçulmanos, essa questão muito ferrenha, muito olho por olho, né? Essas questões hoje em dia, de ódio por religião, isso tudo está causando uma série de mortes, aí, uma série de desastres, né? E isso é muito negativo para a contabilidade espiritual do mundo. Nós temos que nos desligar disso, nós temos que procurar criar meios para que isso não aconteça. Nós temos que nos focar justamente nessa questão de amor, de perpetuidade da condição de caridade, de amor ao próximo. E às vezes o ódio também ele está de forma velada em algumas atitudes que nós tomamos. Você não gosta, né? A pessoa uma não gosta da outra, fica aquela guerra fria, aquela coisa, eu vou fazer assim, porque assim eu vou causar um desconforto para aquela outra pessoa. E com esse tipo de atitude também nós temos que tomar muito cuidado. E nas nossas palavras, às vezes nós temos essa condição de falar alguma coisa boa e nós, ao invés de falar alguma coisa boa, nós falamos alguma coisa que vai ser negativa para o outro, que vai causar esse desconforto, que vai causar esse sentimento ruim, essa energia ruim que vai ser muitas vezes perpetuada se a outra pessoa não estiver no momento, né, de mais reflexão, de mais cuidado com as atitudes e com essa percepção da realidade. Então, quem tem que fazer o máximo para que a condição de ódio, a condição de vingança não se alastre, primeiramente somos nós que sabemos, somos nós que conhecemos, somos nós que temos esse esclarecimento. Às vezes a outra pessoa não tem essa oportunidade de estar aqui, por exemplo, estudando, de estar aqui participando desse estudo, de estar participando desse momento de esclarecimento, mas nós estamos tendo essa oportunidade.
E uma vez que nós temos a oportunidade e que nós temos essa possibilidade de ter esse conhecimento, é muito importante que nós tomemos a iniciativa de não perpetuar isso, de não entrar nessa corrente e de não criar meios, né, fazer com que isso se alastre. É melhor fazer uma corrente do bem do que uma corrente de ódio, uma corrente de vingança, ou mesmo o duelo. Na questão do duelo, eu vou trazer aqui um exemplo que é no trabalho, que às vezes com duas pessoas ali, um apaga o trabalho do outro, um fica alfinetando o outro e entra nas questões que nós trabalhamos antes aí do ódio e da vingança. Mas o duelo ainda igual a gente falou aqui, e também está lá no Evangelho, um resquício dessa condição humana primitiva. Isso precisa ser eliminado. Mas tem um lugarzinho que o duelo acontece com muita facilidade, que é justamente no trânsito. No trânsito, e eu falo por mim quando digo sobre o trânsito, que a gente entra, né, às vezes você entra, você está do lado de fora do carro e está tudo normal, e aí você entra no carro, parece que você vira um ogro, você vira outra pessoa, e aí isso te afeta de uma forma, você quer chegar primeiro, você quer passar na frente, isso tem que ser deixado de lado. Isso não é fácil, principalmente quando você tem aí a trânsito muito engarrafado, às vezes a pessoa não está prestando atenção, tem gente no celular, e é preciso paciência. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas... uma pessoa vem e te fecha, você passa na frente dela para fechar. Isso pode resultar, quando não se tem essa condição de estar pensando e refletindo de uma forma mais clara, isso pode resultar num acidente, isso pode resultar na perda de mais vidas do que a sua vida, a minha vida e a do outro. Isso pode resultar muito mais do que apenas nessas perdas. Então, o duelo é uma condição, repito, uma condição humana primitiva, conforme está no Evangelho, e é ideal que ela seja evitada. Por quê? Porque não cabe mais. Nós estamos aí num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Para quem não souber muito sobre isso, é interessantíssimo dar uma pesquisada aí, dar uma estudada no Livro dos Espíritos, eu recomendo, porque lá traz todas essas questões bem explicadas. E não cabe mais, nós estamos num período de transição no planeta Terra. E nós precisamos entender isso e mudar, né? Eu sei que não é fácil, às vezes, principalmente no trânsito, tem questões que deixam a gente bem, com bastante, né, que traz aquela coisa de raiva, de não concordar com aquele tipo de atitude, mas essas atitudes, elas são justamente momentos, são professores diferentes que pintam nas nossas vidas para poder mostrar, para poder fixar para nós o caminho que é o correto. Então, muitas vezes isso vai acontecer, essas condições vão se repetir até que esse ensinamento ele esteja fixado para nós. E é importante que a gente reflita sobre isso, que a gente pense sobre isso, que a gente evite esse tipo de situação. E o duelo também pode acontecer em casa, né, entre familiares. A gente trouxe isso no estudo da outra semana sobre a questão dos parentes, principalmente nesse momento de pandemia. Então é preciso paciência, é preciso ter tranquilidade para tratar dessas questões em casa. E nas muitas interações sociais, tanto no trabalho, no trânsito, em casa, de repente numa reunião social, você não gosta muito do jeito de uma determinada pessoa, são aquelas antipatias gratuitas, é bom evitar prolongar esse sentimento, né? O que traz aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente uma mudança de atitude para evitar essa condição, para evitar a perpetuidade dessa, né, evitar prolongar essa condição. E aí, continuando, eu fiz uma matriz aqui
que é uma matriz justamente daquilo que nos aproxima de Deus. E quais seriam esses valores aqui que a gente poderia tratar? Nós tratamos lá de vingança, de ódio e de duelo. Mas para se aproximar de Deus, nós sabemos que esses valores que nós tratamos anteriormente nos afastam dele. Para nos aproximar de Deus, é importante a gente ter caridade, porque sem caridade não há salvação. Amor. A caridade, eu considero a caridade um tipo de amor. É um tipo de amor com o próximo. É um cuidado com o próximo. O perdão também é. O perdão é esse esquecimento, né? É importante também dar uma pesquisadinha lá quando se fala do perdão, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, porque traz uma reflexão, um pensamento diferenciado daquilo que nós podemos ter. Então, perdão, a tolerância, que também consideram, né, no meu ponto de vista, é um tipo de amor, que é essa condição de tolerar mesmo as imperfeições, porque muitas vezes as pessoas toleram as nossas imperfeições, e é importante que nós tenhamos tolerância tanto com as imperfeições do outro, quanto com as imperfeições, na verdade, quanto com as opiniões, os pontos de vista dos outros. E isso é muito importante. Caridade, amor, perdão e tolerância. Esses são valores que nos aproximam do Pai, que nos aproximam de Deus, e são os valores que o Mestre trouxe para nós enquanto modelo e guia para o nosso procedimento. E aí eu agradeço, gente, pela oportunidade, por esse momento que a gente teve passando, fazendo esse estudo. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas palavrinhas aí em digitação, eu peço desculpas por isso. Obviamente nós não sabemos tudo, mas nós estamos sempre nos aperfeiçoando e melhorando. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em deixar nos comentários, fazer um comentário aí, que nós agradecemos, para que o estudo esteja sempre melhorando, né, e que seja sempre um estudo e uma oportunidade de crescimento para todos nós. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que a Associação Espírita André Luiz nos deu aí de estar trazendo o estudo, e espero que todos tenham aí uma semana abençoada, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus aí. Até breve. É isso aí, gente. Vamos chegando ao fim da nossa reunião pública. Eu agradeço muito ao Fred. Valeu, Fred, por estar cada vez tentando melhorar aí a questão técnica. Ficou muito bom hoje, né? Já convido já para os próximos estudos, viu? Quando você puder me mandar lá no Zap uma nova data, né? Fica aberta para você. Agradeço todo mundo aí de casa que está assistindo, né? Que está escutado, que tem comentado. É muito bom tê-los mais uma vez com a gente. E em breve nós divulgaremos qual vai ser o estudo da próxima segunda, tá bom? Eu vou deixá-los com mais uma música aí, e o chat está aberto aí para qualquer dúvida, sugestão, e vamos que vamos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, combinado? Grande abraço, gente. Tento achar meu anel.
perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar.